Agora eu queria saber como é que essas posições antagônicas dentro do conselho vão também conseguir lidar com essas diferenças e chegar a posições comuns, ou então pelo menos travar um diálogo ali que possa gerar algum fruto concreto, né? E aí eu cito como exemplo, por exemplo, os representantes do agronegócio e indígenas e ambientalistas, ou produtores rurais e o MST, empresários e sindicalistas. Então, como é que vai ser essa arbitragem das discussões que vão envolver atores tão diferentes dentro do Conselho? Olha, primeiro eu acho legal dizer, mas assim, que eu acho que tem um ganho do Conselho, que é um ganho de cultura política per se, que é a seguinte. Por exemplo, as últimas semanas foram muito marcadas um pouco pelas tensões entre atores do campo, né, do mundo agro e tal, e membros do MST. Eles estavam juntos e almoçaram juntos lá semana passada. Né? Então, tem um ganho de cultura política que eu acho que combate um pouco, isso é uma coisa até que o presidente Lula mencionou no discurso dele no Conselho, o que é esse ambiente da esfera pública virtual, em que ninguém se conhece, em que os processos, vamos dizer, se escalam para processos de violência com muita rapidez. Né? Nós vamos dar rosto e carne para esses atores, para que eles se conheçam, tentem entender um pouco os pontos de vista uns dos outros, e com isso, criar alguns processos de aproximação mínima. Né? Você sabe que a gente monta as mesas do Conselho misturando os atores, né? Então vai lá um super empresário do agro, ele senta do lado de um ativista de democratização da terra, do lado de uma pessoa que representa pessoas em situação de rua e do lado de um sindicalista, né? A gente acha que a primeira coisa, isso não é banal, né? Quer dizer, conseguir fazer com que as pessoas troquem ali um pouco das suas experiências e passem por um processo de humanização, vamos dizer, do antagonista, é importante. Segunda coisa, nós não temos uma pretensão de resolver todos os problemas do Brasil, até porque eu não sei o quanto eles são solúveis, o Brasil faz muito complexo. Mas a gente acha que o Conselho pode dar algumas contribuições. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho está fazendo um trabalho forte e consistente para a regulação das novas formas de proteção social dos trabalhadores de aplicativos, né? O Conselho pode dar uma contribuição nisso, quer dizer, alinhados e provavelmente sob pedido do ministro Marinho, talvez a gente possa botar representantes dos entregadores, trazer essas empresas de aplicativos, entender se tem alguma conciliação possível, né? No caso, por exemplo, do agro, além das pautas tradicionais do governo que interessem ao agro, o Conselho pode ajudar em mediações. O ministro Paulo Teixeira me convidou, inclusive, convidou o Conselho para ajudar na mediação do primeira invasão da fazenda da Suzano, que aconteceu no sul da Bahia há algumas semanas. Então, e o que a gente percebe, né, na prática, é que esses processos funcionam. Né? Por mais que a gente abasteça a imprensa com uma série de tensões e tal, como eu disse há pouco, as pessoas estavam lá, essas, por exemplo, invasões do MST, a maioria delas já foi encerrada. Isso ajuda a criar uma nova pauta importante de reivindicações. O agro também, aos poucos, vai se sensibilizando para determinados temas. Então, nós não vamos resolver tudo, e não precisamos resolver tudo, porque o governo é muito qualificado, tem grandes atores, tem ministérios formados por gente de grande qualidade, de modo que o Conselho é só mais um ator nesse processo de conversa. Mas a gente vai dar a nossa contribuição.